Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Robert, estou aqui para mais uma aula de Educação Física. Hoje nós vamos continuar estudando a ginástica de condicionamento físico. Iremos aprender um pouco mais hoje sobre o nosso corpo, como ele funciona, nosso sistema muscular. Eu já deixo um convite para você que está vendo essa aula e não viu a aula anterior, acesse a aula anterior, tá? Porque a aula anterior ela está ligada com a aula de hoje, tá ok? Então você que é do 8º e 9º ano, seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos aprender sobre o sistema muscular e esquelético. O objetivo da aula de hoje é experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando as exigências corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma prática individualizada, adequada às características e necessidades de cada sujeito. E aqui eu quero frisar principalmente identificar as exigências corporais desses diferentes programas. Ou seja, hoje nós iremos entender como o nosso corpo funciona em diferentes exercícios do dia a dia, em atividades físicas. A gente precisa ter consciência dos músculos que estão sendo trabalhados durante o exercício. Então vamos lá, uma introdução. O que é o sistema muscular? O sistema muscular ele engloba os músculos do corpo e está relacionado principalmente com a nossa movimentação e a de alguns órgãos internos. Então aqui eu já quero frisar uma informação importante. Muitas vezes a gente pensa que os músculos são somente associados a esses que a gente pode ver de maneira visível, né? Bíceps, coxa, abdômen, mas não, existem músculos que não estão visíveis aos nossos olhos, que estão dentro do nosso corpo. E a gente vai entender isso melhor. Então é aquele momento, né, que você está lá na sala de aula explicando e de repente o aluno pergunta, né? Professor, mas quais são os tipos de músculos do nosso corpo? E eu respondo a vocês. Músculos estriados cardíacos é um tipo de músculo. Como o nome já sugere, ele está associado ao músculo do coração, ele é exclusivo do coração. E ele apresenta contrações involuntárias e vigorosas. O que é isso? Contração involuntária nada mais é do que ele funcionar sem que você precise pensar para que ele funcione. Por exemplo, você não precisa pensar assim, coração, bata agora, coração, relaxe. Não, ele está sempre funcionando. Você não precisa estar consciente para que ele funcione. E ele é vigoroso porque ele bate de maneira forte, né? Ele precisa bombear todo o sangue para o nosso corpo. Então, o nosso coração é um músculo muito forte e ele funciona de maneira involuntária. Nós temos também outros tipos de músculos que são mais internos. São os músculos não estriados. Eles apresentam também uma contração involuntária, assim como o coração, só que uma contração mais lenta, e são encontrados no sistema digestório, respiratório e na bexiga urinária. Então observe aqui a primeira imagem da esquerda, o sistema digestório funcionando. Observe o alimento chegando até o estômago, né? Então, por exemplo, você não precisa pensar agora quando você está comendo, estômago, faça a digestão. Não, ele faz a digestão sem que você pense nele. Você não precisa estar consciente para que o estômago funcione. Ele simplesmente funciona, porque ele tem uma contração involuntária. Respiração, a mesma coisa. O músculo responsável pela respiração ele funciona sem que você precise pensar nele. Então, o seu pulmão está sempre funcionando, o diafragma, você não precisa estar pensando para que ele funcione. Isso se chama contração involuntária. E a nossa bexiga urinária é a mesma coisa. A bexiga urinária ela é responsável por reter a nossa urina. E você não precisa ficar pensando, bexiga urinária, mantém a urina aí, Não. Ela simplesmente retém a urina porque ela também tem uma contração involuntária. Beleza, gente? Tipos de músculos. Temos outro tipo, que é o estriado esquelético. Esse é o que nós iremos abordar hoje de uma maneira mais detalhada. Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma fibra muscular do abdômen. Você pode observar o epimísio, que é a parte externa do músculo, é aquela que você consegue observar. Se você forçar agora o seu abdômen, você vai poder perceber essa fibra muscular. Esse músculo total, Dentro desse músculo total, que é o que você pode observar, existe o perimísio, que é um pouco mais interno dentro desse músculo. Dentro do perimísio nós temos ainda o endomísio, que aí constitui um fascículo, do músculo. E dentro desse endomísio nós temos uma fibra. Então vejam como é complexo a nossa fibra muscular, o nosso sistema muscular, ele é muito complexo, ele é bem detalhado, Quando você faz uma atividade física, quando você está fazendo um abdominal, um apoio, uma flexão, enfim, você está rompendo essas fibras musculares.
ela se rompe, depois ela se regenera e ela fica mais forte. Ela cresce também de volume, ela cresce de tamanho. Por isso que quando você faz atividade física, o seu músculo cresce, porque a fibra se rompe, depois ela se reconstitui e ela fica maior, mais forte. Tá ok? Então essa é a fibra que você está rompendo quando você faz uma atividade física. Romper é quebrar, né? Aqui eu quero apresentar para vocês os principais músculos esqueléticos do nosso corpo. Nós temos o músculo esternocleidomastoideo. Esse é um nome bem legal para você falar bem rápido, né? Desafio o colega, fala bem rápido essa palavra. É uma palavra bem longa, né? E difícil de pronunciar. Então é esse músculo aqui do pescoço, né? Temos o trapézio também, que é esse músculo aqui mais lateral, que pega a parte das costas também. Nós temos o deltoide, que é o músculo do ombro. Você pode observar aqui na imagem. Temos o peitoral maior, observe a linhazinha aqui, ó, e o ponto onde ele está apontando. Então, peitoral maior, que é o músculo do peito. Nós temos o reto abdominal, que é aquele músculo do tanquinho, né? Eu estou dando aula, às vezes eu faço abdominal com os alunos, e eles falam, ó, professor, estou ficando com um tanquinho. Então é esse músculo, né, o reto abdominal. Nós temos o oblíquo externo do abdômen, que é esse músculo mais lateral do nosso abdômen. E nós temos o latíssimo do dorso, que é o músculo das costas, né? Temos o tríceps braquial, que é esse músculo da parte de trás do nosso braço. Bíceps braquial, parte da frente. Flexores de dedos, que é aquele que quando você mexe os dedos, você vê eles movimentar aqui no antebraço. E os extensores, a mesma coisa. Quando você mexe, você vê eles mexerem também no seu braço. Agora, então esses são os músculos dos membros superiores, ficam da cintura para cima. Da cintura para baixo, nós temos os membros inferiores. Glúteo máximo, né? Sartório, músculo da coxa. Adutor longo, também na coxa. Observe o pontinho ali onde está apontando. Adutor longo, reto femoral é esse que aparece mais na nossa coxa. Semimembranoso, fica na parte de trás da coxa. Bíceps femoral, olha que interessante, nós temos um bíceps no braço e nós temos um bíceps também na nossa perna. Gastrocnêmio, ou mais conhecido como panturrilha, né? E o sóleo, que fica mais abaixo da panturrilha. Beleza? Então esses são os principais músculos do nosso corpo. Tem vários outros. Você pode estar pesquisando aí no Google ou no YouTube, né, aulas sobre os músculos, só que a gente vai precisar de mais tempo para abordar eles de maneira mais detalhada. Então eu trouxe aqui só os principais. Agora eu quero convidar vocês então para fazer um exercício. Nós iremos reconhecer os músculos durante o exercício. Esse exercício é bem conhecido, flexão de braço. Você já deve ter feito na escola ou até quando você faz uma atividade física, né, futebol, luta, enfim, qualquer atividade física que você fizer, você já deve ter feito uma flexão de braço, que é esse movimento. Então eu convido você a fazer o movimento por 30 segundos, tá? Então vamos lá, vamos ao chão aí, coloca a mão no chão e nós iremos realizar a flexão de braço por 30 segundos. Então faça o movimento e após você fazer esse movimento, eu faço uma pergunta a você. Após o exercício, você consegue identificar o músculo utilizado? Qual é o músculo que você sente trabalhar mais quando você faz uma flexão de braço? Qual o músculo que você sente que dói, ou que arde, né, ou que queima, ou que você sente que fica mais rígido? Qual o músculo que você está sentindo trabalhar aí na flexão? E aqui eu quero trazer a resposta para você, ó. Observe a setinha, onde ela está apontando. Lembra do slide anterior que eu mostrei os músculos? Então, que músculo é esse? É o tríceps, né? O músculo que fica da porção de trás do nosso braço. Então observe ali em vermelho na imagem o tríceps, que é um dos principais músculos envolvidos na flexão de braço. Temos um outro músculo também que funciona durante a flexão de braço, que é o peitoral maior. Observe ali, ó, a setinha e observe a imagem. Em vermelho é o nosso peitoral maior, é um dos músculos envolvidos. Um outro exercício bem comum aqui na região de Itajaí, a gente pedala bastante, anda de bicicleta para cima e para baixo, né? Agora eu convido você, identifique os músculos envolvidos na pedalada. Você já deve ter pedalado bastante aí. E eu convido você então a pensar qual é o músculo que você utiliza quando está pedalando. Observe o movimento. Observe o movimento do tornozelo, observe o movimento da coxa, a posição do nosso corpo. Você consegue imaginar quais são os músculos que estão sendo utilizados? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Observe os músculos da nossa coxa. Você consegue ligar eles lá ao movimento de
pedalar? Vamos voltar lá. Que eu trago a resposta para você. Ó. Músculo envolvido, glúteo, né? Você tem que sentar no assento ali, no banco. Você vai mover também o glúteo quando você estiver fazendo o movimento de pedalada. Você vai utilizar também o movimento do quadril para você poder manter a sua postura durante a pedalada, né? Você vai usar os isquios tibiais também, que são os músculos da parte lateral da nossa coxa e parte de trás. Você vai utilizar também o quadríceps, que é esse músculo da frente da coxa, que é o mais utilizado, né? Você vai usar a sua panturrilha também, né? Então esses são os mais utilizados aí durante uma pedalada. Então é interessante a gente observar isso, porque quando você for pedalar, você vai ter mais consciência e você vai focar energia nesses músculos que são mais utilizados. Aqui eu faço uma análise com você, né? Uma pergunta. Você já havia observado o funcionamento dos seus músculos durante a prática de atividade física? Você já havia notado que músculos são utilizados quando você pedala, quando você faz uma flexão, quando você está soltando pipa, ou quando você está jogando futebol? Quais são os músculos que você utiliza? E qual a importância então de nós sabermos quais os músculos que estão envolvidos durante a prática de atividade física? Você deve estar pensando, tá, professor, mas para que eu preciso saber disso, né? Para que isso vai me servir? Então a gente precisa conhecer, entender e saber como o nosso corpo funciona e reconhecer os sinais que ele emite. Então, no sinal de cansaço, uma cãibra, né, uma dor muscular, você precisa entender por que está tendo esse sinal no seu corpo. Você já deve ter visto uma partida de futebol quando o atleta cai no chão, né, principalmente quando vai para a prorrogação. Uma partida tem duração de 90 minutos. Aí nós temos a prorrogação, né? E na prorrogação é muito comum os atletas sentirem cãibras, que é aquela dor que o músculo se contrai, aí eles vão ali fazem alongamento no outro, né, para relaxar o músculo. Isso é um sinal que o corpo está emitindo, um sinal de cansaço, de fadiga, um sinal que o músculo foi utilizado além da sua capacidade. Se você pedalar muito, né, subir muito morro, fizer muito exercício muito vigoroso, muito forte, você vai sentir também essas dores, né, pode ser até cãibra, né? E quando somos capazes então de identificar as reações do corpo, economizamos energia ao realizarmos movimentos e evitamos lesões e dores. Então quando você sabe, por exemplo, que durante uma pedalada os músculos mais utilizados são os músculos do quadril, da coxa, você vai focar mais nesses músculos e vai ter um melhor rendimento durante a sua pedalada. A sua posição no pedal vai mudar, né? Você vai procurar pedalar mais com a ponta do pé, né? Então tudo isso vai melhorar o seu rendimento, seja no futebol, seja, enfim, qualquer outro esporte, né? Na corrida, na natação, na dança. Você precisa ter essa consciência de qual músculo está sendo utilizado. Também auxilia na correção dos erros cometidos no dia a dia e gera melhorias nas habilidades e condições físicas do indivíduo. Então, no seu dia a dia, você está sentado lá numa posição que não é muito adequada, né? Está sentado de má postura, você vai sentir dor nas costas. Aí você vai notar que você precisa melhorar sua postura, você vai entender que aquele músculo das costas é importante para manter sua postura ereta, né? Por isso ele está doendo, né? Porque você está numa posição que talvez não é adequada. Então, reconhecer aí os músculos auxilia no nosso dia a dia também. Quando você vai pegar um peso, né? Pegar um balde ou qualquer outra coisa pesada, você vai procurar fazer o movimento correto, né? Vai flexionar lá a coxa, vai pegar lá o objeto, e isso vai evitar lesões, vai evitar dores, né? Enfim. Então eu faço um desafio para você, experimente reconhecer os músculos envolvidos em diferentes tarefas do seu dia, quando você estiver estudando, quando você estiver caminhando, correndo, enfim, procure visualizar quais os músculos, né? Reconhecer quais os músculos estão envolvidos. Isso é interessante para a gente poder fazer atividade física, poder fazer o nosso dia a dia de maneira mais consciente, entendendo o que está acontecendo no nosso corpo. O nosso corpo fala, né? Ele emite sinais. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha ficado claro. Convido você a assistir às aulas anteriores também, porque elas estão conectadas com essa aula. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, boas aulas, bons estudos. Vamos manter os nossos cuidados contra o coronavírus, para que logo a gente possa vencer essa pandemia e retornar às nossas atividades normais. Tá bom, gente? Um abraço, fui!